Bem-vindo a este novo canal Visão Remota. Meu nome é Mirza Lucena e este é o canal que aborda fenômenos paranormais, sobrenaturais e ufológicos. O tema de hoje é DNA transgênico. Primeiramente, quero aqui deixar bem claro que a minha intenção não é de ofender nem magoar pessoa nenhuma. Tenho há muitos anos uma opinião a respeito de seres humanos que nasceram com alguma deformidade e doenças genéticas. Algumas dessas doenças genéticas são explicadas pela medicina há algum tempo, e parte delas concordo plenamente com os profissionais da área. Porém, tenho que ser sincera que não englodo explicações que subestimam a inteligência das pessoas. Há quem tente desmistificar o lobisomem ou outros seres fantásticos. Toda explicação e tentativa fugaz acaba por insatisfatória. A licantropia é considerada pela sociedade uma doença psiquiátrica. Na Idade Média, licantropos eram mortos na fogueira da Inquisição, enforcados ou tinham sentença perpétua. Em culturas indígenas e africanas, é fato que líderes religiosos, conhecidos como pajés, se vestiam ou ainda se vestem das pelagens dos animais. Eles costumam atribuir a essas pelagens poderes mágicos, vindo das habilidades desses mesmos animais. A teratologia, estudo dos defeitos congênitos, anomalias vistas como doenças genéticas, acomete membros de uma mesma família. Alguns familiares poderão ter características de lobisomens ou macacos, podendo essas características se prolongar por décadas ou até por mais de 100 anos. Na antiguidade, essas pessoas, para sobreviver, submetiam-se a trabalhar como artistas em apresentações circenses. Com relação à licantropia, um psicanalista é o profissional indicado. Acredito se um licantropo não se materializa em lobo como nos filmes, agindo e sentindo-se como um deles, o que pode estar acontecendo é que ele abriga dentro de si duas energias psíquicas. Uma energia humana na maioria das vezes, e a outra energia parece animal. Esta pessoa poderá, em alguns momentos de sua vida, correr como se tivesse 4 patas, uivar para a lua e atacar animais de pequeno porte. Tem muita gente por aí que se tatua e se veste com o que mais se identifica. Quantas pessoas vemos na TV, na internet e até na rua que são desse jeito? Elas seriam loucas? Porque se sentem onças, lobos, hienas ou ursos? Sempre se cogitou que os animais teriam também sentimentos, empatia pelos seus donos e que sofreriam caso fossem rejeitados. Poderiam ter uma alma, uma espiritualidade ainda não muito desenvolvida? Hemofilia, progéria, hermafroditismo e diabetes estão aí no mundo. Não vou questionar a medicina. Contudo, os médicos não se retratam quanto a anomalia não é explicável ao estudo médico. Costumo lembrar-me de minha mãe. Quando eu era criança, ela me contou que parentes dela viajavam muito pelo centro-oeste, região onde nasceu. Um primo dela de 2º grau, que não me lembro o nome, estava fora de seu estado, que era Goiás. Ele foi até o Mato Grosso viajar e conhecer as belezas de lá. Chegando, ficou hospedado na casa de um amigo de seu tio Torto. Alguns dias depois, ele ficou sabendo de uma senhora que morava mais afastado daquele bairro. Ele e seu tio foram até a casa dessa senhora. Todos da localidade tinham a certeza que a senhora em questão havia copulado com um macaco grande, porque ela tivera uma menina de feições animalescas. Essa menina já estava grande, tinha 15 para 16 anos. Este primo de 2º grau de minha mãe contou para ela que tal moça não se comunicava verbalmente. Essa moça tinha que ficar presa por uma corrente quase que o tempo todo. Ela era violenta e fazia sons estranhos com a boca. Não podia chegar perto de galinhas e patos. Ela os estrangulava. Se este primo da minha mãe mentiu, jamais saberemos. Ele já deve ter morrido, por causa de tantos anos que contara para seus parentes este fato. No meu conceito, pessoas que possuam deformidades inexplicáveis e seus entes queridos estão sendo vítimas de criminosos de jaleco, entre aspas. São vítimas de um estudo nada ético. Acredito que há décadas ou até mesmo séculos a biologia humana esteja passando por adulterações. Um processo experimental nada bacana.
Muitas pessoas até hoje ridicularizam aquele tal de ET de Varginha. Mas olhando ele por um outro ângulo, não pareceria um ser que fora feito num laboratório? Usando, quem sabe, células alienígenas com material aqui da Terra mesmo. Células encontradas nos animais. Todo mundo sabe como a história da medicina começou nem um pouco agradavelmente. Roubos e encomendas de cadáveres eram normais à Idade Medieval. Sangrias era o que havia à época, e outras técnicas experimentais que acabavam em óbitos dos enfermos. Seria bem diferente do roteiro da novela escrita por Mary Shelley, publicada em 1818, Frankenstein. Após isto, anos depois, se transformou em alguns filmes. Possíveis filmes hoje já não são mais atraentes para fãs entusiasmados às sessões de cinema. Transplantes de órgãos são feitos a toda hora. Médicos cientistas malucos estão à solta? Joseph Mengele, o italiano Severino Antinori, entusiasta da clonagem humana. Não são os únicos por aí. Sei de outros, com essas ideias de experimentos e tratamentos genéticos que parecem levar a lugar nenhum. Crianças com cara de porcos, macacos, cobras, lesmas, será? Aí me perguntariam, quem seriam esses médicos que malucos que fazem tudo pela medicina? Até atos execráveis. Por que alguém faria tamanho disparate só para aprender medicina? Onde praticariam seus aprendizados? Citando-se a novela O Clone, ninguém irá se surpreender. Talvez essas experiências macabras seriam feitas num hospital qualquer desses por aí. Numa ala que parece desativada, usando-se recursos próprios, quem sabe, ou de origem de verbas públicas. Um médico fazendo-se de bonzinho, porque está ajudando mães às quais não tem como pagar para um médico idôneo. Outro assunto qual deveria ser questionado são os alimentos transgênicos. Todos os que implantam agricultura e pecuária baseados nos transgênicos tentam convencer as pessoas que estão trabalhando para acabar com a fome no mundo. Pois sim, gananciosos que podem estar causando um buraco negro, entre aspas, na natureza, com esses alimentos ruins. Sabe-se lá o que querem com essa desorganização da cadeia alimentar? Provocar doenças a médio e longo prazo? Alergias, infertilidades nas gerações futuras? Para mim, esses bonzinhos de Araque querem passar por cima da natureza e do DNA que Deus estabeleceu há centenas de anos, quando fez sua criação. Não estão nem aí para as estações do ano, se é verão, inverno, outono ou primavera. Não esperam a semente brotar e se transformar num legume ou fruta. Os cobiçosos têm muita pressa, urgência de pegar os lucros. Aqui no mundo tem os que estão fazendo os filmes Ilha do Terror e outros do mesmo gênero, coisas banais. Acredito que de 100 anos para cá não existiam galos maiores que um menino de 10 anos. Abóboras maiores em proporção que 2 jacas. Até algumas décadas, os alimentos transgênicos não eram bem-vindos, mas como a lucratividade é muita, esta acabou ganhando. É sempre assim no mundo, basta gerar muito dinheiro para aparecerem centenas de adeptos. Muitas outras coisas não são explicadas para as pessoas em seus cotidianos. Como a natureza está criando gatos que são maiores que cachorros. Gatos que são esquisitos e têm um olho de cada cor. São belos sim, mais que os gatos comuns. Entretanto, acho que animais exóticos não se reproduzem como os de aparência comum. São clonados em laboratórios que ninguém sabe onde estão instalados. Esses médicos e biólogos malucos não param de roubar o DNA de Deus. Só Deus para saber que castigo esses indivíduos merecem. Deus deveria dar um castigo à altura em quem está tentando roubar o que ele fez com tanto capricho. Acho que vai ser um castigo daqueles, digno de Oscar, daqueles difícil de ser imaginado. Ser humano quer sempre se fazer de muito esperto. Há quem faça agricultura sem sujar os legumes e hortaliças com a terra. Estão certos, não sou uma pessoa retrógrada, contrária aos avanços tecnológicos. Porém, tenho sempre que estar lembrando, muito antes de todos nós termos
desorganizado da natureza com nossos ideais de vidas, projetos baseados em se retirar tudo que a natureza oferece, tudo no mundo ainda era harmônico. Ninguém precisaria fazer agricultura em ambiente fechado, usando-se lâmpadas e tecnologia cara para se obter alimentos. A terra, o sol e a água se incumbiriam disto. Esses legumes e hortaliças caros irão alimentar os ricos ao final. Desculpa a esmulambada de quem faz essas tramóias, como a de criar em laboratórios carne sintética, e ainda por cima feita com fezes humanas, para alimentar os de classe baixa. Só não falo um palavrão digno dessa desgraça porque estou gravando este vídeo. Minha vontade é de falar para tal cientista que inventou esse hambúrguer de carne de fezes humanas para guardá-lo onde ele achou mais prudente. Até quando irão ter essa falta de respeito conosco, os pobres? Ninguém quer essas merdas de hambúrgueres e steaks nojentos, nem hambúrgueres e steaks da moda tradicional. Pare de inventar moda nefasta. Vocês não são nada fashions. Acho que o final dessas pessoas que fazem essas imundícies irá ser surpreendente. Não estou nervosa, apenas indignada com a sordidez humana. Vou me despedindo. Inscreva-se neste canal. Dê seu like para que suas notificações cheguem certinho. Compartilhe este vídeo com quem você gosta. Fé e cautela sempre, e que Deus esteja com todos nós. Ai, não lembro, mano.